Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu estou aqui para falar sobre uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, que foi A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. O Adolfo Bioy Casares é um escritor argentino. Ele nasceu em 1914 e morreu no finalzinho do século, em 1999, e é tido por muitos como um dos maiores ficcionistas da América Latina e do século XX. A sua obra mais conhecida é a que nós vamos conversar hoje, que é A Invenção de Morel. Todavia ele tem outros romances famosos, como outro livro que eu já tinha lido anteriormente, que é O Sonho dos Heróis, que é um livro de literatura forte, mas que eu não tinha me impressionado tanto, e a gente vai voltar a falar um pouquinho desse livro ao longo desse vídeo. A Invenção de Morel é, então, o primeiro romance publicado pelo Adolfo Bioy Casares. E esse livro vai ser muito bem introduzido por um amigo muito querido do Adolfo Bioy Casares, que é o Jorge Luiz Borges, com quem ele escreveu vários outros livros juntos. Então essa amizade deles é muito bem fortalecida. Inclusive esse primeiro romance é dedicado ao Borges, e eu acho que só isso vai acrescentando cada vez mais grandiosidade ao romance. E nesse prefácio que o Jorge Luiz Borges faz a essa obra, ele vai argumentar sobre a qualidade desses livros de peripécias, livros de aventuras, sobre livros psicológicos, que são sempre tidos como os livros melhores, livros mais gabaritados para tanto. E o Jorge Luiz Borges vai dar uma narrativa em prol desses livros de aventuras, quando são muito bem realizados como esse. Ele inclusive termina o prefácio dizendo que não seria uma hipérbole, não seria um exagero dizer que esse livro é perfeito. E eu concordo com Borges. É um livro muito bem amarrado, muito bem costurado, e o desenvolvimento é simplesmente incrível. Além de ser necessariamente um livro profundo, um livro que permite vários tipos de leitura. Seja uma leitura do que realmente está escrito, ou uma percepção do que está contido nas entrelinhas, e nós também vamos comentar mais disso à frente. O livro é escrito, digamos, por meio de um diário, no qual o personagem principal, que nós não sabemos o nome, isso é uma característica importante, ele é apenas um fugitivo político venezuelano, e ao fugir dessa trama, disso que nós não sabemos o que está acontecendo, apenas que ele é um fugitivo político da Venezuela, ele ganha dicas de uma ilha na qual ele possa se esconder, uma ilha que está sendo acometida por uma doença, e por isso não vai ter ninguém lá. E ele ruma para essa ilha deserta, na qual tem um casarão, uma igreja e uma piscina abandonada, e ele fica ali por vários dias. Até que de uma hora para outra, a ilha ela se enche de gente, de pessoas, de convidados, na casa na qual ele estava morando, e ele foge e fica escondido na ilha, olhando essas pessoas, até que ele vai percebendo que por mais que ele vá se mostrando, porque acaba se apaixonando por uma mulher chamada Faustine, e por mais que ele se mostre, essas pessoas não notam a sua presença. E aí a gente começa a pensar no título do romance, A Invenção de Morel. E tudo isso que está acontecendo na ilha é devido à invenção de um rapaz chamado Morel. E esse nome é baseado em homenagem a outro nome, de outro cientista que também mora em uma ilha, no caso aqui morava, e também fez uma invenção, que é a obra do H.G. Wells, A Ilha do Dr. Moreau, que eu já li e também deve ter resenha em breve. Eu ainda não gravei, mas está aqui anotada, escritinha, só falta eu gravar. É uma obra também importante, na qual a gente tem um grande cientista numa ilha e que faz um experimento, que brinca com a nossa natureza. Aqui o Morel, então, vai criar uma invenção. E eu peço para você imaginar comigo como seria se você tivesse uma fotografia, uma criação, uma obra de arte na qual você aprisionasse vários momentos da vida de uma pessoa e fosse uma memória tridimensional, acessível. É como se você estivesse capturando aqueles momentos para a eternidade. E a Invenção de Morel é basicamente isso.
E por mais que a gente pense e repense a grandiosidade desse livro, eu acho que é numa releitura e nos pequenos detalhes que a gente vai percebendo o quanto ele pode ser grandioso. Uma das questões que a gente pode implementar aqui, por exemplo, a relação entre o inventor e sua invenção. O quanto essa invenção pode ludibriar o inventor. E também a relação entre escritor e personagem, entre o artista e a sua obra, tudo isso casa na mesma ponto de perspectiva. E aqui o Bioy Casares comenta: a cegueira do inventor com respeito ao invento nos surpreende e recomenda circunspecção em nossos juízos. E aqui ele pondera muito bem essa relação que vai se construindo ao longo de todo o romance. E aí a gente pode encarar como essa arte consegue dominar a pessoa que tem contato com ela. E como essa arte consegue moldar o futuro, a eternidade, da forma como nós queremos. Quando você lê esse livro, eu recomendo expressamente que você leia, e você chegar nessa parte da qual eu estou comentando, na qual nós, como agente, como potenciais inventores, conseguimos alterar o nosso futuro, a maneira como nós queremos que as pessoas nos enxerguem, é divino essa parte do romance. Isso salta aos olhos e você percebe a grandiosidade do roteiro. E isso casa muito com a nossa época atual, como nós nos vendemos e vendemos-nos da forma como nós queremos que as pessoas nos enxerguem. Outra interpretação bacana que eu percebi lendo alguns textos, e se eu lembrar de alguns eu vou colocar o link aqui na descrição, é perceber alguma leitura nas entrelinhas, por mais que em algum momento ela se demonstre demasiada vaga, por falta de suporte a alguns trechos da obra. Por exemplo, a gente tem um fugitivo político na Venezuela, o livro foi publicado em 1940, numa época muito conturbada, e esse personagem sem nome, um fugitivo político, sem aparo, que não é percebido pelas pessoas à sua volta. Assim como essas pessoas que são totalmente isoladas da comunidade e os seus anseios, as suas lutas são totalmente menosprezadas pelos outros. Também é um ponto de análise, um ponto de discussão muito interessante. A Invenção de Morel é um livro que assusta por conseguir ser brilhante em 110 páginas. É claro que para conciliar todas as pontas, para mostrar situações que explicariam as soluções geniais do Adolfo Bioy Casares no final, a narrativa no meio do livro torna-se um pouco mais lenta. Mas supere isso, porque o livro vai ser concluído de uma forma muito legal, que eu gostei muito. A leitura de A Invenção de Morel tirou toda a carga negativa que tinha ficado comigo quando eu li O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioy Casares, que é uma outra história que brinca com o fantasioso. Aqui a gente tem um personagem que está vivendo nos anos 20 na Argentina, e ele passou por um carnaval em 1927, na qual ele não se lembra do que aconteceu na terceira noite. E ele vai passar os próximos anos tentando relembrar o que aconteceu com ele. É um personagem em busca do seu passado e ao mesmo tempo em busca do seu futuro. É um romance que eu pretendo reler para tentar entendê-lo melhor, e é um romance muito bem construído. Quando eu li, o que eu gostei muito foi a ambientação, a construção dos personagens, mas eu confesso que fiquei um pouco perdido na condução da narrativa. Então pretendo reler, porque eu acho que também a Globo Livros vai lançar esse livro numa nova edição. Então pretendo relê-lo quando eles lançarem, para poder gravar uma resenha dele mais à frente. Então é isso, espero que você tenha gostado do que eu apontei como interessante do livro, e é claro que tem muita coisa, então se você já leu e quiser comentar nos comentários, eu vou adorar ler o que você escrever, e também vou aceitar dicas de livros que você quer ver resenhado aqui no canal. Então, só vou mostrar essa edição nova da Biblioteca Azul antes de terminar o vídeo. É uma edição bem legal, aqui a gente tem uma colagem na capa, é uma capa emborrachada, com papel amarelo. Todavia, ela tem menos exuberância com as edições anteriores da Kozak Naif, mas não deixa de ser um livro lindo, portátil, e eu estou muito ansioso para ver as novas publicações pela Biblioteca Azul. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa resenha, e se você tiver gostado, tem mais outras opções de vídeos, de resenhas de livros bastante legais, que eu super também recomendo, ou não, depende do vídeo que estiver aparecendo. E também tem um sininho que, se ele estiver ativado, você vai receber a notificação dos nossos vídeos. Então espero que ele esteja ativado. Nos vemos na próxima resenha.